Bom, vamos lá, pessoal. Eu separei aqui as aulas em várias pastas e reparem que eu deixei aqui aula 00, interface e atalhos. Então, antes da gente começar a modelagem do nosso personagem, antes de vocês escolherem qual que vai ser o personagem que a gente vai estar modelando, eu vou mostrar para vocês como funciona a parte básica, né, do software. Então, como trabalhar aí na interface, né, de uma forma mais interessante, deixar isso mais rápido para a gente estar acessando os menus mais importantes, as ferramentas, né, mais importantes e como criar os atalhos para essas ferramentas. Então, essa aula vai ser aquela aula de introdução para vocês pegarem como funciona a parte mais técnica, né, do software do ZBrush. Então, assim que vocês forem abrir o software, ele já vai dar um monte de informação, né? Ele já vai abrir essa tela aqui automaticamente, que é que a gente chama de Lightbox, esse cara aqui. E o Lightbox, ele simplesmente vai mostrar algumas coisas já prontas do ZBrush. Então, se vocês olharem aqui no canto, eu tenho personagens inteiros, ó, já com pintura. Tem personagem com a simulação do cabelo, que é o Fiber Mesh. Então tem muita coisa já pronta nessa área. Não só isso, mas eu também tenho aqui em Tool, olha só, modelos anatômicos, né? Eu tenho esqueletos, tenho um monte de coisa aqui, coisas que não vamos utilizar. Para quem está começando, a gente não vai pegar nada pronto, a gente vai fazer tudo do zero. Tá? Isso daqui, esses modelos, eles são para visualização, né? E também como base mesh, ou seja, pegar, por exemplo, esse carinha aqui e dele transformar em um outro personagem. Mas é aquilo, a gente está começando, quem está no início, a gente tem que fazer tudo do zero para aprender como isso funciona. Isso serve para empresas, o cara está numa empresa já modelando personagens e tudo mais, para ficar mais rápido, eles podem utilizar já essa blocagem, né, para estar modelando, mas não é o nosso caso. Eu tenho outras coisas como brushes, texturas, alfas, então tem bastante coisa aqui já pronta, mas a gente vai pegar tudo do zero, beleza? Então, como a gente não vai precisar do Lightbox, para desativar ela, ou você vem aqui em cima e clica, ou você utiliza o atalho. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai apresentar ali para mim o atalho dela, que no caso é vírgula. Então, ó, vírgula, desativa a Lightbox. Então, olhando aqui o ZBrush, dá a impressão que é um software bem simples, né? Eu tenho aqui alguns menus, eu tenho um menu principal que é o Tool, eu tenho a nossa área de trabalho, né? Nosso documento e algumas informações aqui no canto. Porém, se eu ficar clicando nesses menus, vocês vão ver uma infinidade de coisas, né? Tá? Color, Document, Draw. Então o ZBrush ele é um software com muita ferramenta mesmo. Tá? A gente não vai visualizar todas e nem precisa também visualizar todas nesse curso inicial. Esse curso é para a gente saber aí como fazer uma modelagem interessante e as principais ferramentas do ZBrush. Tá? Não tem como passar tudo. ZBrush tem animação, ZBrush tem render, ZBrush tem muita coisa. Tá? A gente vai ver as mais importantes para modelagem. Então, como que eu começo aqui no ZBrush? Eu venho no primeiro menu aqui, tá, para a gente trabalhar com o documento, que é, obviamente, o Documents. Reparem que aqui eu posso abrir um documento, eu posso salvar um documento, importar, exportar. Então, tudo que é relacionado ao documento, né, ao ZBrush, ZBrush Document, ele vai estar apresentando aqui para mim. Se eu vir aqui embaixo, eu tenho largura, eu tenho altura, coisas que não precisamos nos preocupar agora. A gente pode alterar depois isso, tá? Então eu sempre deixo como padrão mesmo, que é esse daqui, tá? Então sem preocupação com isso. Assim que abrir o ZBrush, reparem que ele vai me dar essas áreas, ó, essas bordas, onde eu não posso arrastar o meu modelo, né? O modelo ele vai parar só nessa telinha aqui, que é a parte de construção. Então o que eu faço? Eu venho em Document, logo de início eu clico nesse New Document. Então, por padrão, ele vem com as bordas. Se eu clicar em New, ele vai aumentar, né? Então, vai deixar a nossa área completa. Feito isso, eu também venho nesse cara aqui chamado Range. O que acontece? No background padrão do ZBrush, ele dá esse gradiente. Então, do branco, né,
para a parte do preto aqui em cima. Isso, querendo ou não, atrapalha um pouco na visualização do modelo. Então, o que eu faço? Eu venho em Document e eu clico nesse Range, ó, eu deixo ele em 0. Ou seja, ele só vai deixar esse cinza aqui para mim, que facilita muito na hora de visualização do modelo. Mas isso é questão de gosto, tá? Mas para mim facilita bastante aí deixar ele só cinza. Então, mexi no documento, nas configurações principais, eu quero ver como que eu construo alguma modelagem aqui no ZBrush, que é a parte que atrapalha muita gente, tá? Porque são pequenas coisinhas que a gente tem que ficar lembrando. Eu posso vir em vírgula lá no Lightbox, colocar aqui Project e selecionar uma das malhas já prontas, ó, com densidades diferentes. Então 32, 64, 128 polígonos e tudo mais. Mas eu vou passar de uma forma diferente. Eu vou passar da forma mais básica aqui e sem usar o Lightbox, tá? Que é o seguinte, eu vir aqui no S, ó, que é o Simple Brush, e eu vou adicionar uma malha no software, tá? Como assim adicionar uma malha? O ZBrush ele é o software que simula, né, a escultura tradicional. Então a gente sabe que na escultura tradicional eu tenho lá uma massa, pode ser clay, qualquer tipo de massa, para começar a esculpir, certo? O ZBrush é a mesma coisa. Para eu começar a esculpir, eu preciso ter uma massa, no caso, uma malha, como a gente está trabalhando com o software. E aqui vocês vão ver vários tipos de malhas. Então, esfera, cubo, cilindro, cone, tem vários. Aqui embaixo tem as malhas que a gente chama de 2D e meio, né? Olha só. Essas malhas aqui a gente não vai usar, tá? São malhas que o ZBrush ele é um software que tem muita coisa, mas muitas coisas também são desnecessárias, como essas malhas aqui, tá? A gente nem precisa se preocupar com isso para modelar. A gente pode fazer um personagem inteiro com uma esfera, tá? Ou com cubo e tudo mais. Qual é a malha que a gente vai selecionar nessa primeira aula? Esfera, tá? A gente já vai ver por quê. Seleciona a esfera. Cliquei na esfera, não vai acontecer nada aqui, tá? Ele só vai mostrar que eu selecionei uma esfera agora, como tool, como uma ferramenta. Como que eu construo essa esfera aqui dentro da nossa área de trabalho, tá? Muita gente já se confunde nessa área. Porque se eu clicar e arrastar, certo, ele criou a esfera. Tá? Ele criou a esfera básica. Aí eu quero editar ela. Eu venho aqui, clico e arrasto de novo. O que acontece? Ele vai criar mais esferas. Ó. Conforme eu vou clicando e arrastando, ele vai criando mais, mais, mais. Então, isso daqui atrapalha bastante. E aí eu já poluí toda a minha interface. Eu já coloquei um monte de coisa. Se eu vir aqui em Document New, ele vai falar, ó, você vai trocar o documento sem salvar. Certo, é isso que eu quero. Eu não quero salvar. Então, no, ele volta ao normal. Ou eu posso fazer o seguinte: construo lá e eu quero resetar, eu aperto Ctrl N. Ctrl N ele vai tirar toda essa poluição. Então, ó, eu vou criar apenas uma esfera. Se eu segurar o Shift, ele vai travar ela, né, em ângulos. Ó. Então, ele não vai ficar rotacionando a esfera. Reparem na malha, na divisão dela. Tenta deixar isso daqui retinho de começo. Vocês vão entender por que depois. Eu venho aqui, clique e arrasto. Tento deixar essa área correta, segurando o Shift. Ok. Deixei a construção, fiz a construção da esfera. Agora, como que eu edito se eu clicar em cima, ele cria outra? Como que eu edito essa mesma esfera? Eu tenho que utilizar um cara aqui em cima, que é o Edit. Reparem que eu estou com a opção Draw ativa, né, o atalho Q. Eu preciso habilitar o modo de edição, ó, Edit. E o atalho é o T. Tá? Na nossa pasta, aqui do aula 00, eu já deixei aqui algumas informações, ó, as ferramentas que a gente vai usar e os principais atalhos. Então, para você não ficar vendo o vídeo tudo de novo, caso a dúvida seja rápida, eu já deixei as principais aqui. Tá? O Ctrl N, o T, beleza? Então, para facilitar para vocês. Então, aqui, se eu apertar a tecla T, ele está no modo Edge. Como que eu sei que funcionou? Porque ele vai mostrar essas barras laterais aqui. Ó, vou apertar T de novo. Ele desativa e ativa. Né? Então eu sei que está no Edit quando as barras estão ativas.
Só apertar o T. Certo? Porém, se eu clicar e arrastar aqui, vejam o que vai acontecer. Ele vai dar essa mensagem falando que a minha malha é uma malha primitiva, né? Esse daqui. E eu tenho que converter essa malha primitiva numa Polymesh 3D. Ou seja, isso daqui, essa malha é uma malha para visualização, que no caso é essa primitive aqui. Ó. Eu preciso deixar ela em Polymesh 3D, em vermelho aqui. Ó. Então, crio ela, venho aqui no canto e habilito Polymesh 3D. Cliquei. Reparem que quando eu cliquei, aqui embaixo, ele criou uma nova. Por quê? Porque essa é a visualização. Essa outra tool, ó, uma outra tool, seria o Make Polymesh 3D. Ok? Então, olha tudo que a gente precisa fazer apenas para começar a editar o objeto. Tá? Então, por isso que ZBrush afasta muita gente de início. Porque são pequenas coisinhas que dificultam aí. Mas depois a gente faz isso automático. Tá? Então é bem simples. Ó, vou fazer de novo para vocês. Tem o ZBrush do zero. Venho aqui em Simple Brush. Crio a esfera, segurando o Shift. Tecla T para marcar a opção Edit. Make Polymesh 3D. Feito isso, reparem, se eu pegar a tablet, vir aqui em cima da esfera, clicar e apertar, né, a tablet, ou pressionar ela, ele vai adicionar massa. Certo? Ele está simplesmente adicionando massa. Se eu segurar o Alt, clicar e arrastar, repara que agora ele está retirando massa. Então, clico em cima com a tablet normal, ele adiciona. Seguro o Alt, retira a massa. Aí se eu ficar fazendo isso aqui, ó, eu estou mexendo apenas na parte da frente dela, né? Como que eu visualizo os outros lados aí dessa esfera? Como que eu vejo a parte de trás dela? Eu venho com a caneta aqui da tablet no canto, ó. Em vez de eu fazer em cima do modelo, em vez de eu clicar, né, em cima do modelo, eu clico fora. Essa é a rotação. Só estou clicando e arrastando. Certo? Eu tenho a rotação. Olha só. Essa é a câmera perspectiva, né? Mas aí se eu ficar mexendo muito, olha só, ele vai lá no canto, eu não consigo visualizar mais. Como que eu faço para arrastar essa esfera? Que é a câmera pan que a gente chama, né? Que é a que arrasta. Em vez de eu vir aqui e simplesmente clicar e arrastar, eu seguro Alt, clique e arrasto. Então eu estou, né, basicamente fazendo um movimento de pan que a gente chama. Então se eu ficar mexendo aqui e a esfera sair, seguro Alt, clique e arrasto. A gente tem o movimento pan. Se eu quero dar um zoom nessa esfera, o zoom também, para quem mexe com Maya e outros softwares, ele é bem esquisito de início. Mas para o ZBrush ele é muito importante. Que é o seguinte, eu vou segurar o Alt, clicar e arrastar aqui fora. Igual eu fiz com a pan agora há pouco. Mas como que eu trabalho com o zoom? Eu seguro o Alt, faço o esqueminha da pan, e agora, sem soltar a caneta da mesa digital, eu solto apenas o Alt e a caneta continua pressionada. Ó, de novo, Alt, clico e seguro aqui fora, e agora eu só solto o Alt. Soltei. Se eu ir para a esquerda e direita agora com a tablet, ó, eu tenho zoom. Para quem está iniciando, acha isso a coisa mais estranha do mundo, mas é normal. Por que, que eles fizeram dessa forma? Para não precisar usar os botões da caneta. Tá? Então, ó, Alt, clico e seguro aqui fora, depois solto o Alt. Eu tenho zoom. Ok? É assim que ele funciona. Então, aqui eu consigo ter a visualização inteira do modelo, ó, usando a câmera. Tá? Vocês podem dar uma testada depois. Ó. Ver se está funcionando tudo certinho. Então, se eu quero travar ele, eu Shift. Olha só. Estou nessa forma, seguro o Shift, ele trava. Se eu perder o modelo, se eu jogar ele lá para um outro canto, como que eu faço para ele voltar? Eu aperto a tecla F, que é o Focus, né? F. Aí ele volta. Então isso pode acontecer bastante. Você perde, aí F. Ele volta. Eu tenho isso. Então essa é a parte básica do ZBrush. É a parte mais simples. Ó.
É assim que ele funciona, tá? O que acontece? Como que eu deixo tudo isso daí que eu falei para vocês de uma forma mais simples? Reparem que no ZBrush de vocês não vai ter alguns menus. Esses menus que vocês estão visualizando, esses aqui de baixo, não vai ter no ZBrush de vocês. Por quê? Porque esses menus eu adicionei depois. Tá? Eu coloquei depois esses menus. Por exemplo, Dynamesh. Onde que está o Dynamesh? Aqui no Tool, que é aquele que a gente já viu, eu tenho em Geometry, não, e aqui embaixo, Dynamesh. O que eu fiz? Eu peguei isso daqui e joguei aqui para cima. Por quê? Porque eu uso muito Dynamesh. Eu uso muito essas ferramentas aqui de baixo. Então isso pode facilitar a gente na hora de construir aí a nossa interface, ok? Que pode facilitar também. O ZBrush ele tem várias ferramentas, né? Eu estou clicando e arrastando aqui, ele adiciona massa. Por quê? Porque eu estou com a ferramenta Standard, que é a ferramenta padrão aí do ZBrush. Mas, se eu apertar a tecla B, não é só a tecla B, ele vai mostrar vários brushes aí do software. Aí você olha e fala, nossa, eu preciso aprender todos. Não, a gente só vai aprender os mais importantes para a questão da modelagem, que é os brushes que eu deixei também lá na pasta de vocês. Olha só, certo? São os brushes. Aí você pergunta, nossa, mas para ficar acessando esses brushes, eu tenho que sempre apertar B, vir aqui e ficar caçando eles? Não, tá? Na verdade tem várias formas de selecionar um brush, mas a forma mais fácil seria criando atalhos para eles, certo? Então, por exemplo, eu tenho esse brush aqui, que é o Clay Build Up. Esse cara aqui, ó. Clay Build Up. Como que eu acho ele dentre todos esses, né? Eu sei que já está em ordem alfabética, e o Clay Build Up, né, no caso, começa com C. Vou apertar a tecla C. Repara que ele vai limitar, ele vai deixar apenas os brushes que começam com C, certo? E o atalho de cada um deles vai estar aqui no canto agora. Tá vendo? Aí você já pergunta, nossa, eu vou ter que decorar tudo isso daí? Não. Tem uma forma mais fácil ainda da gente estar acessando os brushes. Tá? Que é criando atalhos para eles. Vamos fazer isso, vamos criar os atalhos e também manipular a interface, que aí eu vou mostrar como cada um dos brushes que a gente vai utilizar funciona, tá? Que são basicamente esses daqui, ó. Repara que embaixo deles eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui, o que seria? Seriam os atalhos que eu criei. Ou seja, eu quero acessar o Clay Build Up, eu aperto a tecla 2. Quero acessar o Move, eu aperto a tecla 5. Isso é uma regra? Não, é o que eu acostumei a fazer. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Eu recomendo que coloquem o mesmo, porque eu vou ficar falando às vezes, tipo, vou apertar 5. Aí vocês já vão saber que é um Move. Mas eu sempre vou comentar também o nome da ferramenta, certo? Então, o que eu preciso fazer para criar esses atalhos? Reparem como é bem simples, tá? Eu vou apertar a tecla B e eu quero criar um atalho para o Clay Build Up. Primeiro, eu tenho que selecionar ele aqui, tá? Então, ó, clico em cima, Clay Build Up. Agora, eu venho aqui nos menus, igual a gente fez em Document, só que eu venho em Brush. Olha que interessante, posso salvar um brush, posso carregar, criar brush. A gente vai ver isso depois. Mas o que importa é eu selecionar o Clay Build Up aqui, ó. Tá? Por que eu tenho que selecionar ele antes? Para ele aparecer nessa barrinha. Só vai aparecer o que eu selecionar. Por exemplo, vou apertar B, M de Move e vou achar um Move aqui, ó. Um V, né? Um atalho V. Apertei. Eu tenho Move. Se eu vir aqui em Brush, ele vai aparecer agora. Ele não estava lá. Porque eu selecionei primeiro. Aí você pergunta, tá, mas para que eu preciso selecionar ele? Porque agora, se eu vir aqui em Clay Build Up, por exemplo, se eu segurar Ctrl Alt e clicar em cima dele, repara na mensagem que apareceu lá em cima, embaixo do menu Brush. Press any key combination to assign custom hotkey. Ou seja, pressione qualquer tecla
para adicionar um atalho, né, que é o hotkey, para esse brush. Então, ó, já soltei o Ctrl e o Alt, tá? Eu vou apertar a tecla 2 no meu teclado. Então, repara que ele está falando, ó, esse hotkey já estava, ou seja, eu já tinha, né? Eu já estava com eles carregados. Então, se eu apertar 2, eu tenho Clay Build Up. Se eu apertar 3, Dump Standard, 4, Polish, 5, Move, que é exatamente a ordem que eu deixei aqui para vocês, certo? Eu tenho isso. Então, é assim que eu crio atalho. Se eu quiser pegar uma ferramenta aqui, que é esse Crumple, que era um atalho para o Crumple. Eu nem uso ele, tá? Mas só para mostrar. Crumple. Seleciono ele primeiro aqui, depois eu venho em Brush, ele apareceu, aí Ctrl Alt, clico nele, quero o Crumple no 9. Ó, foi colocado com sucesso. Então se eu apertar 9, 6 que é o Pint, 9, Crumple. Certo? É só fazer isso com todos. Aí você já fala, nossa, mas eu vou ter que fazer isso em todos os ZBrush que eu for abrir? Não. Olha só. Eu tenho uma aba aqui, Preference, aqui em cima, e eu tenho a opção Hotkeys, que são os atalhos. Hotkeys. Aqui eu posso salvar esses meus atalhos, ok? Eu até deixei os meus atalhos para vocês, ó, lá na pasta. Aqui, ó. Felipe Ramos Hotkeys. Então eu quero carregar esses caras aqui que eu baixei. Eu venho em Preference, eu tenho Load. Então é bem simples, né? Se vocês acharem um artista que vocês gostam e ele disponibilizar, é só dar um load aqui no mesmo arquivo que vocês baixarem, ok? Então é bem simples. Ah, mas aí eu vou ter que ficar vindo em hotkeys e load toda hora que eu for abrir o meu ZBrush? Não. Se você clicar aqui em Store, ele vai gravar na máquina. Então pode desligar o PC e ligar, vai estar tudo já certinho. Tá clicando em Store. Então é bem